está o senhor aí ainda nesse período aí de pandemia? Agora a gente falando no sábado, o senhor está bem? Tudo bem, Walter. Eu estou aqui no condomínio aqui de Itu, que me cansei de ficar 5 meses isolado lá em Marizias, e aqui o espaço é maior do que lá, dá para andar, tem churrasqueira, tem piscina, tem bosque, tem frutas, então estou melhor acomodado aqui do que antes. Professor, eu queria aproveitar essa semana para, né, passou aí um pouco rápido, mas as perguntas frequentes com relação ao que a gente tem vivido, que é a pandemia. Agora, antes de iniciar esse assunto, eu queria conversar com o senhor, porque essa semana, durante mais de 10 anos seguidos, a mídia tem divulgado um episódio, aquele que envolveu o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, aquele que ofendeu ali a Guarda Civil Metropolitana da cidade de Santos, né? Aquela história de máscara, tá? Saiu meme até na rede social. E aí, na cidade de São Paulo, a gente também teve um problema muito semelhante com a GCM e um comerciante. Professor, esse tipo de atuação, queria saber do senhor, que se essas situações, o município de Santos, de São Paulo e outros municípios, isso afeta, dá conflito jurídico, professor? Na verdade, nesse estado de pandemia, desde que o Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados e municípios é que têm competência para fazer a política de isolamento social, essas entidades estão extrapolando de suas atribuições. Quando diz que tem competência para fazer isolamento social, não está autorizando legislar por decreto, nem por instruções ou portarias, e muito menos desviar a função institucional da Guarda Civil, que nos termos da Constituição Federal é destinado apenas e tão somente para exercer a guarda de bens municipais, patrimônio municipal. Né? Não pode nem sequer fazer um serviço de segurança pública, que cabe à Polícia Civil e à Polícia Militar. Mas alguns municípios estão utilizando a Guarda Civil, inclusive para a atividade de fiscalização administrativa. Não é? Isso deve caber única e exclusivamente aos agentes pertencentes ao quadro de fiscalização administrativa e, se for de tributo, ao quadro de fiscalização tributária. Não pode cometer essa função a um guarda civil, e nem por lei, muito menos por instrução ou por portaria. É o que aconteceu no caso de Santos, né? Que não há lei autorizando o emprego da Guarda Civil para exercer fiscalização na praia, não há? E mesmo que houvesse lei nesse sentido, ela seria inconstitucional. Então está havendo um desvio de finalidade. Agora, isso não quer dizer que o ilustre desembargador paulista pudesse ofender o Guarda Civil da forma como ele reagiu, quer dizer, rasgou a multa, xingou de analfabeto, jogou no chão, telefonou para o secretário municipal para repreender o guarda. Não é? O guarda, ele, individualmente, não tem culpa nenhuma, ele está cumprindo ordens, então ele está no exercício da sua função, no cumprimento da ordem emanada por escalão superior. Agora, quem está fazendo uso da guarda, quem determinou essa medida, é que está cometendo desvio de finalidade. Professor, essa semana, outro assunto que permeou a mídia aí foi a questão da reforma tributária de novo, né? E é aquela que o Paulo Guedes está fazendo do governo e tal, e está aquela questão da unificação do PIS, PASEP e do COFINS, né? E até eu li um artigo, o senhor estava explicando, tem 131 artigos. Para os setores da economia, que é a indústria, o comércio, o serviço, essa reforma vai piorar, professor Queiroz? A reforma veste um santo e desveste o outro. Não é? Pode ser muito bom para o setor bancário, que ficou com a alíquota de 5,68%. Agora, meter 12% para todos os demais setores da economia, comércio, indústria e serviço, é que não podia, porque setor de serviço
como todos sabem, não comporta etapas no ciclo de prestação de serviço. Ele é uma prestação de serviço que se exaure num momento só. Agora, a indústria e comércio, ele tem ciclos, que vai desde a fonte produtora até o consumidor final. Então, é um tributo de 12% no regime de não cumulatividade, em que se permite a dedução do que foi pago na operação anterior, tudo bem. Agora, o setor de serviço, ele vai pagar hoje, ele está pagando 3,65%, ele vai pagar 12%. Então, ele vai pagar 8,35% a mais. Isso dá um aumento superior a 300% em relação ao que está pagando hoje. Então, é uma distorção muito grande, e eu estou até pretendendo fazer um debate sobre esse projeto legislativo com os especialistas do IBEDAF e depois tirar uma conclusão e redigir um ofício ao presidente da Câmara enviando essas sugestões em nome do IBEDAFT, porque, como está, não pode. Né? Agora, o Paulo Guedes, na sua mensagem inaugural, ele diz que não se trata de aumentar tributo, trata-se de simplificar, eliminar os diferentes sistemas de tributação do PIS/COFINS, unificando sua legislação. Só que, em primeiro lugar, ele não está mantendo a carga tributária, ele está elevando. Em segundo lugar, ele não está simplificando. Unificar duas legislações, meter lá 131 artigos, que vai resultar uma regulamentação com dobro de artigos, mais de 200, e depois uma instrução normativa com 500 normas. Então, não está simplificando coisa nenhuma. Não é? Por isso é que nós devemos trabalhar na Câmara Federal para ajustar esse projeto de lei nos seus devidos termos. Não é? O ideal seria uma tributação tributação cumulativa, com uma alíquota baixa, digamos de 4%. Né? Se você precisa de 3 operações até chegar ao consumo, então você daria 12%. Aí o serviço, como tem uma etapa só, ele pagaria 4% e não pagaria mais nada. Entendeu? Agora, 12% do sistema não cumulativo, ele prejudica tremendamente o setor de serviço, que não tem várias etapas de circulação do serviço. Professor Queiroz, essa semana o advogado-geral da União ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade em nome do presidente da República, contra igualmente aquela decisão monocrática do Alexandre de Moraes, né? Aquela questão do fake news. Essa ADIM, ela foi protocolada após o Moraes determinar o Twitter e o Facebook que tirassem do ar contas de influenciadores, empresários políticos que dizem que apoiam o Jair Bolsonaro. As cumpriram, né? Eu queria saber se esse tipo de determinação, doutor, inclusive estão tirando lá de fora agora, a parte da tarde do sábado, né? O que o senhor acha desse tipo de determinação do tribunal? Eu acho muito engraçado, viu, Walter? Sabe que uma coisa estranha, esquisita, sempre gera uma outra medida igualmente estranha e esquisita. Essa cassação de liminar, ou melhor, essa proibição de circulação na rede social de detentores de determinadas contas no Twitter, Facebook e outras redes sociais que estariam veiculando fake news, ele tem um direcionamento certo, né? Como você disse, atingir os adeptos do Bolsonaro. Eu acho que isso é uma medida radical, muito estranha, muito esquisita, que não poderia ter sido deferida, determinada liminarmente pelo ministro Alexandre de Moraes, não é? Porque isso acaba implicando o cerceamento do direito ao livre pensamento. Não é? Então, cada caso é um caso que os prejudicados deveriam ir à justiça. Então, foi uma liminar meio estranha, meio esquisita, que gerou, por sua vez, uma ação muito estranha, muito esquisita,
porque o advogado-geral da União, em nome do presidente da República, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo a suspensão liminar dessa determinação do ministro de bloquear as contas daqueles internautas. Né? Agora, é muito estranho, porque o advogado-geral da União é o representante judicial do presidente da República naqueles atos ou fatos diretamente decorrentes do exercício da presidência da República, não fatos ligados a atividades particulares do presidente da República. Então, ficou uma situação estranha. O advogado-geral da União, ele entra com a ação e pede que o advogado-geral da União seja notificado para ele prestar informações. Então, eu entro com a ação e eu mesmo presto informações. É um negócio muito estranho, muito esquisito. Professor, essa semana ainda a gente teve um outro assunto, que é essa questão do impeachment do governador do Rio de Janeiro, né? E está ali, o Whindersson diz que está se negociando cargos que ele tinha em mãos agora para que na Assembleia Legislativa isso não saia. Essa coisa já está rodando há um tempo. O senhor tem uma análise jurídica? Por que isso está atravancado, parado? Acho que eles adotaram uma técnica de espichar esse impeachment o quanto for possível. E ainda vai levar muito tempo para começar a analisar o mérito da acusação. Por quê? Eles obtiveram uma primeira vitória nessa etapa inicial, porque tudo indica que a mesa da Assembleia, em vez de compor a comissão julgadora do impeachment, segundo o regimento, segundo as normas legais, eles nomearam, sem critério, aleatoriamente, os membros da comissão processante, dando oportunidade o governador entrar com reclamação no Supremo Tribunal Federal, que concedeu a liminar para anular a composição, para que fizesse uma nova comissão, observado o critério da proporcionalidade dos deputados e do bloco parlamentar. Tá? Então, tem que haver uma comissão paritária entre os diversos partidos em função da proporcionalidade, né, em função do número de deputados que têm assento na Assembleia Legislativa, e não escolher aleatoriamente um número determinado de deputados, como fizeram. Então, gerou esse impasse, vai demorar um pouco mais para fazer a nova Constituição, e, enquanto isso, o governador vai, como você disse, vai trabalhando politicamente para obtenção do voto favorável, por ocasião do julgamento. E quem está no poder, ele tem essa facilidade, né? Então, eu acho que isso daí não vai gerar maiores consequências, vai dar em pizza. Professora, e essa medida agora que parece que caducou, a 927, aquela que dava até um afrouxamento na área trabalhista por conta da pandemia, né? Agora parece que ela terminou não sendo renovada. Isso aí vai ser um problema, né, agora, para uma economia tão frágil? Interessante, né? Essa omissão do Congresso não tem justificativa nenhuma. Existe uma legislação na época de pandemia que medidas urgentes como essa pode-se até fazer uma votação virtual. Agora, eles desvirtuaram o sentido dessa legislação e estão querendo aprovar a toque de caixa, a reforma tributária, através de uma votação virtual. Tomei conhecimento desse fato através de um excelente artigo escrito pela doutora Cleide Pompomeyer, lá de Blumenau, chamando a atenção no sentido da inconstitucionalidade da votação por sistema remoto da reforma tributária. Então, em vez de usar esse sistema remoto para apreciar a medida provisória, eles deixaram caducar, e com isso vai impactar
as relações trabalhistas, empregador e empregado, entendeu? Porque a medida provisória estava atenuando o rigor das normas trabalhistas, adequando ao momento atual, que é um momento de isolamento social, é um momento de pouca produtividade e, portanto, um momento propício para perda de emprego. Né? É lamentável que o Congresso Nacional, muito provavelmente por razões políticas, tenha deixado caducar essa importantíssima medida provisória. Professor, agora, para falar de uma situação que a gente tem aqui, né, recorrente, a questão dos precatórios, com a queda da arrecadação fiscal por conta da pandemia, tem 9 municípios aí que solicitaram, né, e tiveram junto ao presidente do TJ aqui do SP, Tribunal de Justiça, autorização para suspender por 180 dias os repasses. Como é que o senhor vê essa situação? Porque essa história de precatório já é antiga, ninguém paga ninguém, o Estado não dá conta. O senhor que tem prática, será que a gente vai ficar na língua quem precisa ter seus pagamentos do precatório aí feitos? O calote contra o precatório sempre foi liderado pelo governador de São Paulo e prefeito de São Paulo. Não é? Sempre essas duas figuras que estão travancando o pagamento precatório desde a Constituição de 88, já há mais de 30 anos. Não é? Então, dessa vez, também o governador de São Paulo liderou esse movimento, conseguiu juntar 9 municípios para fazer esse pleito, pedindo prorrogação de 180 dias do repasse de recursos constitucionalmente devidos na base de 1,5% da arrecadação corrente líquida para o tribunal, para que o tribunal possa fazer o pagamento de precatórios. Como a OAB entrou com uma ação junto ao Supremo, reclamação junto ao Conselho Nacional da Justiça, porque esse pedido foi deferido pelo presidente do Tribunal de Justiça, então o Conselho Nacional de Justiça cassou liminarmente essa decisão do Tribunal Paulista, mas depois fizeram um acordo para reduzir a suspensão de 180 dias para 90 dias. Então, durante 90 dias, estados e municípios não farão o repasse constitucional de verbas para o Tribunal de Justiça para o pagamento precatório. Isso, evidentemente, vai implicar em 90 dias o pagamento de precatórios que já estava sendo feito de uma forma bem lenta. Não é? Agora, interessante de tudo isso é que a alegação de perda de arrecadação decorre da política que eles, governantes, adotaram, no sentido de proibir a atividade econômica. E com essa proibição, evidentemente, caiu a arrecadação. Ora, se caiu a arrecadação, caiu igualmente o montante de repasse que tem que ser feito ao tribunal. Por quê? Esse repasse é proporcional à renda arrecadada. Se caiu a arrecadação, cai também o montante do repasse. Então, não vejo razão para pedir essa medida ao presidente do tribunal, que, diga-se de passagem, fez cavalheirismo com o chapéu alheio. Usou de uma competência que ele não tem. Ele não tem essa competência. Como é que a decisão administrativa do tribunal pode implicar a alteração de dispositivo constitucional? Nunca vi um negócio desse. Professor, antes da última pergunta, eu queria saber dessas sessões virtuais. Agora o tribunal está com certo receio de voltar, né, à sessão física, mas a questão é que essas sessões virtuais e até reuniões virtuais estão dando problema. Olha o que aconteceu esses dias ali na AGU até, né? Como é que o senhor está vendo isso, né? Tanto vazamento, conversa, né? Às vezes uma atitude ou outra, pessoas com problema. Como é que o senhor analisa essa situação? As reuniões virtuais não trazem muitos episódios assim pitorescos,
mas o julgamento sim, porque o julgamento demora. Tem ministro que leva, teve um ministro aí que levou 6 horas para proferir o voto. Quer dizer, evidentemente, numa sessão virtual, a pessoa não vai ficar 6 horas sentado aí ouvindo, ele vai sair, vai passear, entendeu? Entra e sai. Agora, essa sessão virtual, os próprios ministros estão reconhecendo que não é muito bom, tem que haver uma sessão presencial, tem que sentir o calor humano, porque, afinal de contas, está decidindo sobre direitos de terceiros, direitos humanos, direitos civis, né, direito à liberdade. Então, sessão virtual fica um negócio muito frio, muito distante, não é? Muito automático, não é? Não há aquele calor humano na decisão, digamos, condenatória, num processo criminal, assim por diante. Fica muito objetivo demais. Além disso, tem umas consequências desagradáveis. Tem episódios vexatórios, tem episódios engraçados e tem episódios ofensivos, como esse julgamento do Tribunal Regional do Trabalho, em que a advogada estava fazendo sustentação oral e o presidente da corte, não percebendo que o microfone estava ligado, soltou uma frase com palavrões, ofendendo o advogado que estava fazendo a sustentação oral. E outro episódio em que o ministro do Supremo está proferindo o voto, chegou uma netinha, entrou no lugar onde ele estava proferindo o voto, cumprimentou lá, oi, vovô, como é que tá? Essas coisas hilariantes. E tem outro episódio mais triste, mais vergonhoso, né? Inclusive, deixando escapar um ruído, né? Que veio debaixo do assento, né? Então, ficou um negócio muito esquisito, muito vexatório, né? Então, sessão virtual tem essas coisas, né? Professor, aqui está um abraço do Dr. Marco Ojoroz, que está em quarentena lá, se recuperando, a esposa está aqui mandando pela rede social. Como é que ele está? Ele fala que, olha, são dias difíceis, mas estamos indo bem, está escrevendo. Eu disse que está mandando um abraço dele e da esposa, que agora também é advogada, está assistindo o senhor, agradece a obra encaminhada, viu? Obrigado. Também o Eduardo aqui, que está nos acompanhando sempre dos Estados Unidos, né? Perguntando como é que o senhor está, e perguntando aqui, antes de encerrar com a última pergunta, está aqui o Eduardo, tá? O Rubens Calvo está aqui acompanhando também. O Eduardo perguntou do Kiyoshi. Essa semana eu vi que o dinheiro do Brasil vai mudar, agora vai ter nota de 200, né? E tem polêmica. Tem uma nota de R$200 agora que eles estão fazendo. Ah, sim. Cédula nova. E o meme que ele fala que o meme da rede social é que estou colocando um cachorro vira-lata, né? Ele falou, doutor, nosso dinheiro está desvalorizado, essa nota de 200 vai virar nota de 3. Tem aquela história da nota de R$3. Essa nota de 200, certamente, eles já estão contando com a volta da inflação, né? Então, para você não ter que carregar um monte de notas no bolso, faz uma nota de 200, né? Efeito da pandemia, né? Ele estava comentando aqui, professor, que eu acho que na época, quando ele saiu do Brasil faz 1 ano e meio, junto com o Luiz Fecha, que é outro advogado, que R$200 era muito dinheiro, agora está vinculado a uma nota só. Triste, né? O professor está mandando um abraço também para o senhor aqui de Portugal, da Espanha, o Samis Montanaro, e o doutor Irato, que é amigo do senhor, Irato. Olha, para encerrar, professor Kiyoshi, eu queria saber, essa semana, o que o senhor acha dos protocolos, tanto os protocolos da área administrativa, como os protocolos até que estão tomados na área de saúde, da questão da pandemia. Eles estão sendo realizados para melhorar a questão dos dois lados, saúde e a questão do andamento do Estado, ou isso tem atrapalhado
alguns protocolos, digo dos dois lados, seja na área de saúde ou seja na área de administração pública. Esses protocolos são elaborados pelos governos estaduais e municipais, desde aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que deu essa competência para eles. Então, está havendo uma concentração única, exclusivamente na área da saúde, como se a atribuição de governar se limitasse a cuidar da saúde da população. Não, isso é atribuição do secretário da saúde de cada estado, de cada município. O governador tem outras atribuições, ele tem que cuidar da área social, tem que cuidar da área econômica, não pode deixar a atividade econômica morrer e depois ficar exigindo recursos da União, né? E depois pedir para o presidente do tribunal suspender o pagamento precatório. Não, nada disso, ele tem que planejar a sobrevivência da saúde econômica também, mas esses protocolos só se preocupam com a saúde, o que é fácil, né? Agora, o difícil é que o governo federal estava fazendo e vem fazendo, cuidar da saúde e, ao mesmo tempo, não deixar morrer a atividade econômica. Se morrer a atividade econômica, você vai despejar, da noite para o dia, milhões de chefes de família no olho da rua. Eles vão perder emprego, entendeu? Então, aí não vai ter recursos financeiros do Tesouro suficiente para continuar prestando auxílio financeiro àqueles necessitados. Então, é um problema muito sério, né? Deveria permitir que o governo federal exercesse o papel de coordenador da política de combate à Covid-19, o que não está acontecendo. Estados e municípios que tomaram a dianteira e deixaram a União de lado. Nem mesmo a norma geral da União, que traça a política de combate a coronavírus, eles estão obedecendo. O protocolo simplesmente passa por cima dessa legislação federal. E por isso que o quadro econômico está agravando e o número de desempregados está crescendo. Todavia, aquele programa emergencial de defesa da renda e do emprego impediu, segundo consta de estatística, até hoje, impediu que 13 milhões de pessoas perdessem o emprego. Professor, aqui o Eduardo está perguntando, vou voltar aqui para a tela, né? O Eduardo está perguntando que ele não escutou o começo da entrevista, até falando, por que foi hoje a entrevista e não sexta-feira? Já explico. Mas perguntou, olha, professora, com questão à reforma, a reforma tributária, né? Essa questão não vai andar no Brasil. Aqui dos Estados Unidos eu fico apreensivo, porque parece que está andando para trás. Já explicou no começo da entrevista alguma coisa? Falou dessa unificação da CPMF, né? Essa criação do imposto único vai existir, não era a questão do Márcio Sintra. Como é que o senhor vê essa situação? É que ele não assistiu o começo da entrevista, professor. A reforma tributária infraconstitucional para simplificar a legislação realmente pode ser discutida e aprovada neste ano. Mas a reforma estrutural, como a PEC 45-110, isso tem que, não pode ser aprovado, nem pode ser deliberado neste ano. Tem que dar preferência a uma reforma administrativa para enxugar o tamanho do Estado, porque nós temos despesas que não cabem mais dentro do PIB. Então, sem a reforma administrativa, para reduzir o tamanho do Estado, para reduzir o número de comissionados, para dar flexibilização na relação trabalhista, não é? Com redução da jornada, redução proporcional do salário, em tempos de crise. Sem isso daí,
a economia pós-pandemia não vai andar. Agora, só que essa legislação que unifica PIS e COFINS, ele não está simplificando nada. Ele está mantendo a complexidade, tirando alguns defeitos do sistema atual, como, por exemplo, a não cumulatividade pela sistemática do ICMS, que nós já estamos acostumados, compensar em cada operação o que foi pago na operação anterior. Isso é muito bom, é bem superior ao sistema atual, de base sobre base, onde o contribuinte não sabe o que pode ser deduzido, o que não pode, e todo dia está mudando o critério jurisprudencial para incluir este ou aquele insumo e retirar este ou aquele insumo da dedução. Então, esse sistema evoluiu para melhor. Porém, a forma de simplificar mais ainda seria simplesmente a tributação cumulativa, com uma alíquota de 4%. Se você considerar 3 operações da fonte produtora até o consumidor final, você teria a alíquota de 12%. Então, daria o mesmo. Agora, esse sistema não cumulativo, em que o projeto manda excluir da base de cálculo o ICMS embutido, o ISS embutido e o próprio valor da contribuição social que está embutido, ele vai dar uma complicação do tamanho de um bonde. Quer dizer, até hoje, os tribunais discutem qual é o exato valor do ICMS que tem que ser deduzido da base de cálculo PIS/COFINS. Ninguém sabe, entendeu? Então, trilhar um projeto legislativo para simplificar, trilhar o mesmo caminho que está dando entrave, que está atrapalhando a vida de todo mundo, não é uma boa alternativa. Professor, quero agradecer aqui também a Adriana Filizola Dulce, a filha do doutor Dulce, também está nos assistindo, ela é criminalista, viu? Está aqui assistindo também a gente, obrigado, viu? Marco Jonas disse que está aqui esperando sair a pandemia para convidar o senhor para aquela palestra ou live lá no Tatuapé, e o Eduardo pediu, então vai voltar sexta-feira. Eu queria agradecer ao Eduardo, até perguntando aqui, está o Eduardo, está o Ricardo, está o Carlos Antônio, que também disse que foi aluno do senhor, né, na Unip, está mandando um abraço, que essa sexta-feira a gente não fez por culpa minha, viu? Eu fui operado, mas é grata satisfação estar aqui com o doutor Quioche, então está fazendo hoje aqui. Eu queria agradecer ao vivo também o senhor, viu, professor, está fazendo comigo hoje, viu? Obrigado. Então, até a próxima sexta. Eu espero que até lá você esteja completamente recuperado da cirurgia a que se submeteu.